dia, boa noite, bom dia, boa tarde, namastê, tudo bem com vocês? Eu sou o Gui, do canal e do Instagram Tarô Nosso de Cada Dia. Caso você ainda não me acompanhe no Instagram, me acompanhe por lá. Lá sempre tem tiragens, sempre tem conteúdo bacana, tanto no feed quanto no story. Me acompanhe por lá. Lembrando que eu tenho um curso de tarô e eu vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo. Acesse o link, você consegue assistir 2 aulas gratuitas para você avaliar se você gosta do meu jeitinho de falar sobre as cartas, se você gosta do meu ponto de vista sobre as cartas, enfim, se você gosta da energia do curso. Você consegue assistir as 2 primeiras aulas gratuitamente. Uma vez que você goste do curso, aproveite a promoção lá da plataforma Udemy e adquira o acesso vitalício para o curso. E se você quiser fazer uma leitura particular de tarô, eu vou deixar meu contato aqui na descrição do vídeo, para você entrar em contato comigo e saber mais informações do meu atendimento. Aqui nesse vídeo eu vou fazer uma leitura sobre essa semana que estamos fechando, né? Hoje é sábado, último dia da semana. Amanhã, domingo, primeiro dia da semana. Então vamos ver as energias dessa semana, o que aprendemos com essa semana, o que enfrentamos nessa semana, e de repente a gente puxa umas cartas também para ver o que nos espera na semana que vem, num sentido de energia coletiva. Lembrando que estamos analisando a energia coletiva. Se você quiser uma leitura particular na sua energia, entre em contato comigo para saber informações do atendimento, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que eu estou pensando em fazer. A primeira cartinha, a energia central da semana passada. A segunda cartinha, os principais aprendizados dessa semana passada. E depois a gente vê o que a gente tira. Vamos ver o que sai? Então, a energia central da semana passada, dessa semana que estamos fechando agora, na verdade, né? Dessa semana que estamos fechando. E aprendizados dessa semana. O que temos aqui, gente? A energia da semana, dessa que estamos fechando, temos um 5 de paus. E o aprendizado dessa semana, um 7 de copas. Então a gente vê que de repente foi uma semana meio agitada. Foi talvez uma semana meio turbulenta. 5 de paus é uma carta que fala, no meu ponto de vista, na maneira como eu gosto de ler, é uma carta que fala muito dos conflitos, das brigas, dos desentendimentos, né? 2 ou mais pessoas que não estão em acordo, 2 ou mais pessoas que não concordam, que têm pontos de vista diferentes sobre algum assunto, ou 2 ou mais pessoas que querem coisas diferentes. Então, se estamos falando de relacionamento, por exemplo, talvez as 2 pessoas não estão em acordo. As 2 pessoas não estão pensando a mesma coisa, não estão querendo a mesma coisa. Lembrando que estamos falando de paus. Energia de paus tem a ver com desejo, tem a ver com a vontade, com a força de vontade, com querer alguma coisa. Chama, né? Paus tem a ver com fogo, com chama, com vontade, com desejo. Então, de repente, 2 ou mais pessoas, se estamos falando de relacionamento, as 2 partes do relacionamento não estão querendo a mesma coisa, estão em desarmonia, de repente. Se estamos falando de trabalho, por exemplo, de repente uma desarmonia no ambiente de trabalho, ou a equipe não está alinhada, algumas pessoas estão querendo uma coisa, outras pessoas estão querendo outra coisa, não está havendo um alinhamento, as energias não estão alinhadas, ou de repente, até agora a gente deu exemplo de situações externas, né? Mas também a gente tem que observar o cenário interno. É uma carta que indica conflitos, é uma carta que indica possíveis desentendimentos, e essas energias podem se encontrar dentro da gente também. Quando uma parte nossa quer uma coisa e outra parte nossa quer outra coisa. E dentro da gente a gente não consegue manter um foco, né? Então, por exemplo, eu quero realizar tal projeto na minha vida. O 5 de paus pode indicar que a gente não está conseguindo encontrar um foco, não existe alinhamento, né? Perceba que na ilustração tem vários paus, um está apontando para cada lado, né? No tarô mais tradicional é mais fácil da gente ver isso na ilustração. Tem um pauzinho apontando para cada lado. Então uma energia está apontando para cada lado, não existe um foco, não existe um direcionamento energético. É muito fácil a gente estarmos dispersos, por exemplo, né? A gente dispersar o nosso foco, dispersar a nossa atenção e a nossa vontade também. Esse desalinhamento, então, pode ser interno também. Quando uma parte minha quer uma coisa, por exemplo, o meu racional quer uma coisa, mas o meu emocional quer outra coisa. Isso pode causar uma certa confusão. Eu mesmo não sei o que eu quero da vida, eu mesmo não sei o que eu quero do mundo, ou do meu trabalho, ou do meu relacionamento. Enfim,
Faz sentido para você que está recebendo essa mensagem aqui, que está sintonizado com esse vídeo? Escreve aqui nos comentários para eu saber se está fazendo sentido para você, tá bom? Então, a energia da semana, possíveis desalinhamentos, possíveis desentendimentos. Lembrando que é uma carta que tem a ver com conflito também. E esse conflito, quando a gente fala de conflito, é legal a gente entender que tem os conflitos que são evitáveis, que é importante a gente evitar. É sempre bom evitar, né? É sempre bom tentarmos manter a paz, tentarmos manter a harmonia. Porém, existem alguns outros conflitos que de repente são necessários. Por exemplo, talvez seja importante a gente impor limite em algumas situações ou para algumas pessoas. Talvez seja importante a gente impor respeito. Talvez seja importante a gente delimitar o espaço e falar para a pessoa, olha, você pode chegar somente até aqui. A partir daqui você não pode passar. A partir daqui é meu espaço. E de repente, para chegar nesse ponto, talvez seja necessário um conflito. Não significa necessariamente que precisa ser porrada, que precisa dar soco, que precisa bater, que precisa gritar. Mas o simples fato de ter uma energia que está contra a outra e está havendo um choque, está havendo um conflito, isso já é um conflito já, né? Então, de repente, há energias que há momentos em que a gente precisa direcionar essa energia, que a gente precisa correr atrás daquilo que a gente quer, que a gente precisa enfrentar alguém, que a gente precisa enfrentar uma situação, que a gente precisa enfrentar alguma coisa, ou que a gente precisa batalhar por alguma coisa. Uma carta também associada a batalhas também. Então temos aqui a energia central da semana passada. Faz sentido para você? É importante você me dizer se está fazendo sentido. Escreve aqui nos comentários aqui, tá bom? O que aprendemos nessa semana passada? Temos um 7 de copas, que toda carta do tarot tem muitos significados, né? O que eu vejo? O que me salta nos olhos quando olho para essa carta hoje? Ideia de ilusão e ilusões também. Nós, seres humanos, é muito fácil a gente cair em algumas ilusões e a maioria dessas ilusões está dentro da gente mesmo, inclusive. Por exemplo, eu estou numa situação que eu quero muito uma coisa e às vezes eu quero muito uma coisa que eu acho que já estou preparado para aquilo e de repente não estou. De repente eu estou caindo na ilusão de que eu não estou preparado para aquilo. Por exemplo, digamos que eu quero muito me mudar de casa, quero muito um cantinho para mim. Nossa, eu quero muito isso e de repente eu caio na ilusão que talvez eu já esteja preparado para isso e de repente se eu fizer isso agora, talvez dê ruim. Talvez eu não esteja economicamente ainda preparado, talvez eu ainda precise ser um pouquinho mais paciente e corre o risco de essa minha impaciência me levar para um buraco. Essa impaciência me levar para uma situação difícil, né? Por conta de uma ilusão. Às vezes meu desejo é tão grande, eu tenho um desejo tão grande que eu caio na ilusão desse desejo. Eu caio na ilusão de que eu já estou pronto para aquilo, de que já chegou o momento e de repente ainda não. Isso é um exemplo que me vem na cabeça. Perceba você no seu cenário, na sua vida que você está vivendo agora, onde que essa carta pode se encaixar. É uma carta que fala de ilusões, é uma carta que a gente fala sobre a gente acreditar em alguma coisa, ou acreditar que alguma coisa já é possível, ou a gente acreditar que um caminho que a gente está escolhendo é um caminho bom, e de repente não é. De repente não é o momento ainda, de repente a gente não está enxergando com muita nitidez o cenário. Perceba que é uma carta que tem muitas nuvens, né? Quando o céu está cheio de nuvens, a gente não consegue enxergar as estrelas. Quando o céu está cheio de nuvens, quando está nublado, a gente não enxerga o sol. A gente sabe que as estrelas estão lá, a gente sabe que o sol está lá, mas a gente não enxerga, a gente não vê. Então essa é uma metáfora para essa carta aqui, que de repente tem muitas nuvens, o cenário está meio nebuloso, não está tão nítido assim, a gente não consegue ver direito onde a gente está pisando, onde a gente está caminhando, aonde que esse caminho que a gente está escolhendo vai levar a gente, né? De repente esses são os aprendizados dessa semana que está encerrando. A gente acordar de algumas ilusões, a gente perceber que de repente ainda não é o momento, a gente perceber que a escolha que a gente ia fazer talvez não ia ser uma escolha sábia, que de repente é importante a gente esperar um pouquinho essas nuvens passarem. Depois que essas nuvens passarem, depois que essa instabilidade passar, a gente vai conseguir enxergar com mais nitidez o caminho à nossa frente, aonde esse caminho vai dar, se esse caminho vai ser um caminho bom, se vai ser um caminho tortuoso, se vai ter obstáculos. Lembrando que quando tem muita neblina, se você está de carro e tem muita neblina, o ideal é que você reduza a velocidade. Em vez de você acelerar, não, é esse caminho mesmo, vamos com tudo, é importante você reduzir a velocidade, porque você não está vendo o seu caminho, você não está vendo se tem algum obstáculo, você não está vendo se tem alguém atravessando a rua, você não está vendo se de repente tem uma curva abrupta ali, e você pode acabar batendo o carro, acabar
caindo num penhasco, por exemplo, né? Então, se o cenário está muito nebuloso, se tem muita neblina, é importante a gente reduzir a velocidade. E talvez seja essa uma das coisas que essa semana trouxe para a gente com o aprendizado. Uma certa instabilidade, uma certa neblina aí, que nos forçou a nos questionar se esse caminho que a gente está tomando é o caminho certo, é o caminho ideal, se de repente a gente não está sendo precipitado, se a gente está fazendo a escolha certa, a escolha ideal. E pode ser que, devido à nossa insegurança, devido à nossa pressa, à nossa urgência, à nossa ansiedade, pode ser que a gente estava indo para uma escolha errada. E a gente ganha a oportunidade de falar, pera, eu vou esperar um pouquinho, vou esperar essas nuvens passarem, para eu ver direito onde que esse caminho vai me levar. Se de repente não for um caminho muito bom, eu vou dar uma marcha ré aqui, vou pegar por um outro caminho, ou eu vou ficar quietinho por enquanto, esperar essas nuvens passarem. Quando essas nuvens passarem, eu vejo o que eu faço da minha vida. De repente eu sigo essa estrada, ou eu vou por um outro caminho, enfim. Faz sentido para você que está escutando essa mensagem aqui? É uma carta que fala de ilusões, que fala de desilusões, que fala de muitos caminhos, fala sobre a gente de repente não estar sendo tão sábio assim nas nossas escolhas. Pode ser que aquela escolha nos leve para um bom caminho, pode ser que não, pode ser que a gente não esteja enxergando com muita nitidez esse caminho que a gente está escolhendo. Pode ser que a gente não esteja enxergando com muita nitidez o chão à nossa frente, pode ser que tenha um buraco à nossa frente e a gente não está enxergando. É uma carta que nos recomenda a desacelerar um pouco, reduzir a velocidade para a gente ir com mais calma, com mais cautela. Exemplo dessa carta em áreas da nossa vida, no relacionamento. Vai com calma, vai com cautela. Você não conhece, talvez você ainda não conheça muito bem essa pessoa. Talvez essa pessoa está se mostrando de um jeito para você, especialmente se for o início de um relacionamento. E pode ser que no decorrer do tempo você descubra que essa pessoa é de outra forma, essa pessoa ela tem outra personalidade, ou que essa pessoa de repente estava escondendo alguma coisa. É uma carta que pede para você reduzir a velocidade, para você tomar cuidado com ilusões. Às vezes você cai numa ilusão achando que você encontrou o príncipe encantado ou a princesa encantada na sua vida, e de repente não. De repente vai com calma, vai com cuidado. No trabalho é a mesma coisa, de repente tem alguma coisa meio nebulosa no trabalho, tem alguma questão ali que não está muito bem resolvida no trabalho, ou algum cenário que você acha que é de um jeito e na verdade no fundo é de outro. E também é uma carta que pede pra gente, toda carta do tarô pede pra gente olhar pra dentro também, né? Dentro de você, como é que tá esse cenário aqui? De repente dentro de você tem muitos sentimentos borbulhando, tem muitos pensamentos, tem uma nuvem de pensamento super turbulenta aqui. Pode ser uma carta que indique pra gente fazer meditação, pra gente acalmar um pouco essa nuvem, esse redemoinho aqui, dispersar essas nuvens aqui pra gente voltar a enxergar o céu. E aí, faz sentido pra você que tá recebendo essa mensagem aqui? Se está gostando, deixa um comentário aqui pra saber, tá bom? Então a energia da semana passada, os aprendizados dessa semana. Vamos ver qual é a energia dessa semana agora, que estamos começando. A carta que pulou foi o Eremita. Então, talvez uma das energias dessa semana aí, especialmente que estamos na lua cheia, já estamos nos encaminhando para a lua minguante. Talvez uma das energias da semana vai ser uma energia mais reflexiva, uma energia para a gente se voltar mais para dentro. Se você de fato veio de um cenário meio conflituoso, um cenário meio ilusório, se você acordou de algumas ilusões, se você despertou, você falou, epa, aquele caminho que eu estava escolhendo ia dar merda, aquele caminho que eu estava escolhendo ia dar ruim, que bom que eu acordei, que bom que eu estou consciente agora, né? Conflitos, né? Se você observou conflitos externos e conflitos internos, de repente essa semana vai convidar a gente a entrar num estado de reflexão para a gente olhar para dentro e a gente falar, na semana passada eu errei naquele ponto ali, na semana passada eu tive muita pressa em resolver tal assunto, na semana passada eu estava muito ansioso, eu me entreguei à ansiedade, na semana passada eu cometi tal erro, na semana passada eu poderia ter feito tal coisa diferente, na semana passada eu senti algum tipo de raiva, algum tipo de ciúme, algum tipo de energia ruim, algum tipo de energia negativa. O Eremita convida você a se questionar por quê? Por que eu entrei nessa energia? Por que eu permiti essa energia entrar dentro de mim? Por que eu me mergulhei nessa energia? Por que eu senti essas coisas? Da onde veio esses sentimentos?
Lembrando que nós temos o nosso nível consciente, né, e temos o nível inconsciente também, que está eu faço essa metáfora aqui porque ele está abaixo da superfície, né, mas está tudo acontecendo no nosso campo mental, na psicosfera, né. Mas pensando numa metáfora assim, visual, né, tem um limite ali, a superfície, tem acima da superfície da consciência, que é onde estamos enxergando as coisas. Pensa no iceberg, né, tem aquela pontinha para a superfície, para cima da superfície, e abaixo da superfície a gente tem quilômetros ali de profundezas que o nosso ego não alcança, que é o nosso inconsciente, né? E esse inconsciente está cheio, recheado de pensamentos, de sentimentos, de energias vivas que estão em movimento. E hora ou outra, essas energias vêm para a superfície, né? São energias que simplesmente são inconscientes. Algumas dessas energias nós tentamos fazê-las inconscientes, ou seja, a gente tenta reprimir algumas energias, a gente tenta reprimir alguns sentimentos, a gente tenta reprimir alguns pensamentos, a gente empurra eles para baixo e eles boiam para cima de novo, né? E de repente uma dessas energias que boia para cima, essa raiva que estava guardada, ela veio para fora, essa ansiedade que estava guardada, ela veio para fora, algum tipo de energia que estava tentando guardar, ela veio para fora. Que bom que ela veio para fora, né? É uma maneira da gente soltar isso de volta, da gente se libertar disso. Mas aí o eremita pergunta pra gente, por que a gente estava com isso dentro da gente? Por que a gente estava com essa energia guardada aqui dentro da gente? O que é que desencadeou isso? Qual foi a sementinha que gerou essa energia? Por que ela estava aqui dentro? Por que eu estava cultivando isso dentro de mim? O eremita é uma carta reflexiva, ele pede reflexão, pede meditação. É uma carta que também pede um certo isolamento. Se for possível para você, mais isolamento do que já estamos vivendo, né, nessa pandemia, mas isolamento no sentido de você ficar mais quietinho no seu canto, um isolamento meditativo, contemplativo, você exercitar a meditação. Essa sim é uma carta que super sugere a gente fazer uma meditação, é uma carta que sugere muito a gente fazer isso. É uma carta que fala de interiorização, da gente se voltar para dentro. Essa lanterninha que ele carrega, usar essa lanterninha para iluminar o nosso interior, iluminar essas sombras nossas. E com tudo isso vem todos os questionamentos, os autoquestionamentos que eu estava comentando até agora há pouco. Energia dessa semana. Vixe Maria, a gente tem um 10 de espadas. Eita misericórdia. Calma, a gente se assusta muito com essas cartas mais sombrosas do tarô. É muito fácil a gente se assustar, mas toda carta também, todo yin yang, né? Aquela parte de sombra tem um pontinho de luz ali dentro também, né? É uma carta que fala muito da gente se sentir um pouquinho esgotado, talvez. Vou falar vários aspectos da carta e veja você o que faz sentido para você e deixa um comentário aqui. Talvez uma das coisas que essa carta traga pra gente é um sentimento de cansaço, a gente se sentir esgotado, a gente se sentir sem energia, faltar energia na gente, faltar inspiração na gente. Lembrando que espadas são a nossa consciência, o nosso raciocínio, os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas crenças. E de repente uma ou mais dessas energias estão acabando com a gente. De repente tem uma crença limitante aí que te paralisa, né? Tem um personagem que está paralisado aqui no chão. Uma dessas crenças pode estar paralisando você. Ou talvez essa semana você descubra alguma crença que vem te paralisando. Estamos chegando num ponto interessante agora. Talvez você descubra alguma crença que possa estar te paralisando. Talvez você descubra algum pensamento, consciente ou inconsciente, que esteja te paralisando, que esteja drenando a sua energia, que esteja puxando a sua energia. Pensamentos que te deprimem, energias mentais que te deprimem, né? Observa o retrato da carta. Energias mentais que te deprimem de repente, crenças que te deprimem, que te limitam. E uma vez que você toma consciência dessas coisas, é muito importante tomar consciência porque a gente ganha o poder de tratar isso, né? Nossa, eu tenho tal crença que me limita, então eu vou tratar isso. Eu vou encontrar formas de quebrar isso. E perceba que hoje a gente tem muitas ferramentas disponíveis para a gente quebrar esse tipo de coisa. A gente tem o Theta Healing, por exemplo. Eu fiz uma sessão de Theta Healing alguns anos atrás, que para mim foi fundamental para eu quebrar crenças limitantes que eu tinha. Eu não sei se todas as sessões de Theta Healing são iguais às que eu fiz, mas a que eu fiz foi fundamental para eu quebrar esse tipo de crença. As crenças que eu tinha em relação a, por exemplo, dinheiro, em relação à fartura, em relação a eu me autossustentar, a independência,
Enfim, há várias outras crenças em relação à profissão, trabalho, lar, saúde, enfim. Consegui quebrar muitas delas, consegui descobrir, coisas que eu não conhecia essas crenças antes, descobri e quebrei um monte delas numa sessão de Theta Healing que eu fiz. Muitas outras ferramentas, você pode estudar um oráculo, por exemplo, que ele vai te ajudar muito, se você usar bem ele, né? Porque tarô é uma ferramenta fantástica. Você pode usar ele só para perguntar se você volta ou não com o ex, se você aceita ou não tal trabalho. Sim, são perguntas super válidas para você fazer para o seu tarô. Não estou falando para você não fazer isso. Perguntas super válidas. Mas é uma ferramenta muito mais poderosa que isso. É uma ferramenta para você descobrir as suas crenças, para você descobrir suas crenças limitantes, para você quebrar suas crenças limitantes. É uma ferramenta de autoconhecimento. Então você pode estudar o tarô. Lembrando que eu tenho um curso online de tarô, que tem um link aqui na descrição, gente. Acessa aí o link para conhecer o curso. Tem 2 aulas gratuitas que você pode assistir para você avaliar se você gosta do curso. Enfim, tem outros oráculos que você pode estudar também. Tem o baralho cigano, tem as runas, a própria astrologia, que é uma ferramenta fantástica para você se autoconhecer. Porque a gente confunde astrologia com um signo só, né? O signo solar. Ah, eu sou de Sagitário. Adoro. E pronto. Não, gente. Tem todo um mapa com 1000 aspectos, com 1000 configurações ali, ou seja, 1000 aspectos seus para você estudar. Uma ferramenta pura de autoconhecimento. Autoconhecimento pessoal, autoconhecimento espiritual. Ali você consegue ver de onde você está vindo karmicamente, para onde você precisa se direcionar. Enfim, é uma ferramenta fantástica se você estuda ela aprofundadamente, ou se você se consulta a um astrólogo ou astróloga profissional. Enfim, né? E outras muitas ferramentas que existem hoje em dia. A própria terapia psicológica, enfim. Descobrir o que está paralisando você, o que é que existe dentro de você que está paralisando você. Né? Estamos falando do 10 de espadas aqui. E lembrando que é um número 10, é um número associado no tarô, é associado às conclusões, aos términos, mudança de ciclo, né? Porque na sequência numérica dos arcanos menores, a gente vai do As até o 10, então é a última carta, indica conclusões. No caso do 10 de espadas, talvez indique a necessidade de a gente cortar alguma coisa que precisa ser cortada na nossa vida. Cortar, dar um ponto final em alguma coisa, dar um ponto final em alguma crença, dar um ponto final numa situação que está tirando a sua energia, que está drenando a sua energia, encerrar um assunto na sua vida, especialmente um assunto que vem te fazendo mal, um assunto que vem deprimindo você. De repente chegou o momento de você encerrar algum tipo de assunto na sua vida, especialmente alguma coisa que não está te fazendo bem. Beleza? Última cartinha que temos aqui como um conselho para a nossa semana. Temos uma temperança. Olha que gostoso. Temperança é uma carta que de uns tempos para cá eu vim associando a palavra-chave de cura para essa carta aqui. É uma carta bem associada a equilíbrios, a gente detectar na nossa vida, tanto no sentido externo quanto dentro da gente, a gente detectar as energias que podem estar desequilibradas. Uma vez que a gente detecta essas energias, fica muito mais fácil a gente equilibrar essas energias novamente. Lembrando que o tarô, os arcanos menores do tarô, nos ensinam que a nossa vida se baseia em 4 pilares, que são os 4 naipes, que são os 4 elementos do esoterismo, né? Eu vou me ater ao tarô, que é o sistema que eu conheço, que eu domino mais. Eu não sei se em outras ferramentas, por exemplo, na alquimia, na astrologia, enfim, outras ferramentas, não sei se esses elementos vão ter os mesmos significados. Eu vou me ater no que eu conheço, que é a ferramenta tarô. A gente tem os 4 elementos, que é terra, ar, fogo e água. Terra é o mundo físico, é a materialidade que nos cerca, inclusive o nosso corpo físico, nosso corpo material, os nossos bens materiais, o dinheiro, o trabalho, carreira. Mas também tem a nossa mente, espadas, elemento ar. Espadas é a nossa mente, nossos pensamentos, nossas ideias, a maneira como a gente enxerga o mundo, a maneira como a gente raciocina, a maneira como a gente racionaliza sobre as coisas, né? E as nossas crenças mentais estão no âmbito da mente também, estão em espadas também. Então a gente está falando até agora há pouco de espadas, lembra disso? Temos também as nossas emoções, pelo naipe de copas, que é o elemento água, todo o nosso campo emocional, as emoções boas, emoções ruins, todo o nosso campo emocional. E também temos o naipe de paus, que algumas pessoas associam ele com o espiritual, algumas outras pessoas associam ele com
a energia, a força de vontade, a potência, né? O nosso desejo, a gente querer fazer alguma coisa, o querer. E essas 4 energias estão amarradinhas. Se uma delas está faltando, ou se uma delas está deficiente, todo o restante se desequilibra também. Aí voltamos para a temperança, equilíbrio, né? Será que alguma dessas energias na sua vida não está desequilibrada e essa semana que estamos entrando agora vai te convidar a observar qual que é a energia que está em falta, qual energia está desequilibrada aí, e você precisa reequilibrar ela. E lembrando que a gente acabou de sair de um 10 de espadas. Talvez essa semana nos mostre que a nossa mente talvez esteja com um desequilíbrio. A gente precisa botar mais atenção na nossa mente, nos nossos pensamentos. Por quê? Pensamentos ruins, pensamentos de preocupação, lembra que eu falei que está tudo amarradinho, os 4 elementos? Pensamentos ruins atraem emoções ruins, eles estão de mãos dadas, atraem sentimentos ruins. Pensamentos ruins com sentimentos ruins podem tirar a nossa potência, tirar a nossa vontade. E, por fim, isso impacta o nosso material. A gente pode trocar essas ordens também. Por exemplo, um problema material atrai pensamentos ruins, que atraem sentimentos ruins, que tiram a nossa potência. A gente pode entrar em depressão. A falta da potência pode trazer sentimentos ruins, que afetam os pensamentos, que afetam o material. Enfim, a sequência não importa tanto, mas perceba que se um deles fica deficiente, se um deles fica meio estranho, desequilibrado, todo o restante se desequilibra também. Eu sempre gosto de falar, nesse exemplo, que essas 4 bases são que nem as 4 pernas de uma mesa. Se você arrancar a perna de uma mesa, a mesa inteira fica meio capenga. Pega uma mesa, coloca o seu computador em cima dessa mesa. Se você arrancar essa perna, uma perna de uma mesa, você vai ter coragem de deixar o seu computador em cima dessa mesa que está faltando uma perna? Então a nossa vida é a mesma coisa, né? E perceba que talvez os nossos pensamentos estejam um pouquinho desequilibrados aí. Você está numa frequência de pensamentos boa? Pega esses últimos 7 dias. Qual foi a média de pensamentos que você teve? Pensamentos de alegria, pensamentos de gratidão, pensamentos de amor? Ou você estava no redemoinho para baixo de pensamentos de angústia, pensamentos de preocupação, pensamentos ruins, pensamentos de remorso? Onde estão os seus pensamentos? Aonde está o seu foco mental? Então talvez essa semana vai convidar a gente a perceber isso e buscar o equilíbrio, buscar a alquimia. Se tem uma energia estranha lá, o que eu posso adicionar aqui que vai transmutar essa energia aqui numa energia mais interessante? O que eu preciso retirar e colocar aqui? Enfim, uma mudança interna e a gente focar em outras coisas, focar em coisas boas, né? É uma carta que pede equilíbrio e ao mesmo tempo é uma carta associada à cura também. É uma carta que talvez vai indicar que essa semana vamos entrar em processos de cura. Lembrando que eu acho que essa semana a gente entra em lua minguante. Eu acho, se meus cálculos estão certos, mas eu sou de humanas, então os cálculos não são o meu ponto forte. Talvez a gente entre uma semana de cura também. A gente vai perceber dentro da gente o que é que a gente precisa curar aqui dentro. Tá bom? Eu sou muito humanas, vou tentar fazer uma continha aqui. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 2 mais 3 é igual a 5. O que eu fiz aqui? Eu somei os arcanos maiores. Deu 23. 2 mais 3 é igual a 5, que é a síntese desse jogo aqui. A síntese desse jogo, ou uma mensagem final desse jogo, é o arcano do Papa, ou Hierofante, que é um arcano espiritual. Pode estar indicando que a essência dessa semana é uma questão espiritual na nossa vida. Talvez um aprendizado espiritual, talvez todo mundo que encarna aqui na Terra está passando por um processo de evolução, um processo evolutivo, e veio aqui para várias coisas, né? Para cumprir karmas, para resgatar karmas e principalmente para aprender coisas também. Ou aprender coisas com os karmas, ou aprender coisas com as circunstâncias da vida, com a vivência, com a vida que nós planejamos antes de descer aqui, antes de encarnar aqui. E talvez essa semana tenha um ponto-chave aí de algum aprendizado importante para o nosso espírito. Algum aprendizado importante de algo que a gente veio fazer aqui na Terra, ou algo que a gente veio aprender aqui na Terra. Então talvez seja uma semana importante para a gente prestar atenção nos acontecimentos dessa semana, que de repente tem um aprendizado espiritual aí. Ou pode ser também que seja uma semana onde vai haver um chamado espiritual, um chamado para estudar a espiritualidade, para mergulhar na espiritualidade, para se interiorizar, lembrando que a gente falou do eremita,
para se interiorizar, para meditar, para entrar em contato consigo mesmo, para entrar em contato com o seu espírito, com o seu eu superior, com os seus mentores espirituais. Cadê esse Papa, gente? Pera aí, aqui, achei. E também uma semana para a gente se conectar com o alto, né? Ele está apontando para cima, para a gente lembrar que o plano material é um dos planos que existem, é uma das dimensões que existem. Existem outras dimensões mais sutis. Apontar para o alto é uma metáfora, né? Porque na verdade está tudo acontecendo aqui e agora, né? Dizem os ensinamentos esotéricos, dizem alguns ensinamentos de algumas religiões também, que está tudo acontecendo aqui e agora. O plano astral está aqui e agora acontecendo, só que como estamos num corpo físico, como a nossa consciência está ancorada no corpo físico, a gente enxerga somente a frequência física. Mas existem outras frequências que a gente não enxerga. Lembrando sempre disso, existem frequências que a gente não enxerga, mas não significa que essas frequências não existam. A gente apenas não enxerga elas. Pensa na luz física. A luz, né? Nós enxergamos 7 frequenciazinhas do espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é gigante, a gente enxerga uma faixinha só que são 7 frequenciazinhas, 7 cores do arco-íris. Mas, por exemplo, se a gente passar um pouquinho mais para cá, no infravermelho, a gente já não enxerga. Se a gente passar um pouquinho mais para cá, no ultravioleta, a gente já não enxerga. Essas frequências não existem? Muito pelo contrário, elas existem, mas a gente não enxerga. E aí as frequências da realidade é a mesma coisa. Estamos na frequência física nesse momento, mas existe a frequência astral, existe a frequência mental. A gente não enxerga, mas estamos vivendo elas. Segundo o esoterismo, a frequência astral é a frequência das nossas emoções. O nosso corpo astral é o nosso corpo de emoções. Existe a frequência mental, existem outras frequências mais sutis ainda. Então, uma carta, o Papa pede para a gente lembrar que existem outras realidades que talvez no primeiro momento a gente não esteja enxergando, mas elas nos cercam. E é muito importante a gente querer se conectar com essas outras realidades. A gente querer se conectar com os nossos mentores espirituais, a gente querer se interiorizar, a gente querer entrar em contato com o nosso espírito, com o nosso eu superior. E talvez essa semana vai ser um grande chamado para a gente fazer isso. Ou pelo menos para a gente buscar isso. Beleza? Me conta o que você achou dessa conversa toda que a gente teve, essa conversa doida que a gente teve aqui. Me conta o que você achou, deixa uns comentários aqui, que eu vou procurar responder os comentários que vocês deixarem. Lembrando, gente, que tem o meu Instagram, @tarô nosso de cada dia, tarô com T mudo no final, tarot, tarô nosso de cada dia. Lá eu tô sempre postando, eu posto mais lá do que aqui no YouTube, na verdade. Eu vou tentar publicar mais aqui no YouTube. Mas lá eu estou sempre gerando movimento lá no Instagram, me siga por lá. Tem o curso de tarô, mais uma vez, clica no link aqui na descrição do vídeo. O que mais? Tem um atendimento particular, eu vou deixar o meu contato aqui no vídeo, aqui, vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo, meu e-mail e enfim, meu Instagram também. Se você estiver querendo fazer uma leitura particular de tarô, na sua frequência, na sua energia, uma leitura para você, entre em contato comigo. E, gente, tem um site também, tem um blog, um coletivo esotérico que eu estou fazendo com alguns amigos, com alguns parceiros. É um blog onde estamos compartilhando conteúdo. Eu estou compartilhando sobre tarô, que é a ferramenta que eu domino. Temos outros parceiros e parceiras nossas compartilhando conteúdos de outras áreas também. Convido vocês a vir conhecer, que é encontroesotérico.com.br. Beleza? É isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu curtir, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo. Um beijo.